Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã eu quero cumprimentar a Igreja do Senhor sobre a face da terra e liberar sobre a Igreja do Senhor a paz do Senhor, a paz de Deus que excede a todo entendimento humano. O homem, ao longo da história, guerreou em nome da paz. O homem matou, dizimou em nome da paz, buscando uma paz que passava-se um período de tempo na história, voltava-se a guerrear de novo para buscar paz. E o Senhor Jesus veio falando: a minha paz vos dou, não vos la dou como homem, como o mundo a dá. Aleluia. Porque a paz do mundo é passageira. Um certo período de tempo o homem tem que renovar essa paz. E a minha paz é eterna. É essa paz que eu quero liberar sobre a Igreja do Senhor nesta manhã. Eu não sei por onde você tem andado, o que você tem feito, o que tem passado. Mas eu sei que o mundo está passando por um tempo que precisa de paz. Em meio a esta guerra, a toda esta confusão que estamos vivendo, o homem precisa da paz de Cristo dentro do seu coração. Essa paz que excede a todo entendimento humano, a toda essa confusão que o mundo está vivendo. A palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 18, diz assim: sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Só até aqui que nós vamos ler. Esse texto é um texto conhecido, o contexto que esse texto está inserido dentro do livro de 1 Reis, quando nós vemos o capítulo 17, capítulo 18, 19, conta a trajetória do profeta Elias. E nós vimos aqui nesse exato momento, quando nós vamos para o capítulo posterior, nós vamos ver Elias passando por um processo de... Ele convoca os profetas de Baal a subirem no monte, e lá vem um desafio para ele mostrar para aquele povo quem era Deus. Se Baal era Deus, ele fala para o povo: então vocês vão seguir Baal. Mas se o Senhor é Deus, aí vocês vão seguir a Deus. O povo achou boa essa proposta. Eles falaram: essa proposta é boa. E assim sucedeu, nós conhecemos a história. Os profetas de Baal clamam, não acontece nada, e até meio-dia nada. E Elias repara Elias repara o altar do Senhor, invoca o nome do Senhor, e o Senhor manda fogo do céu, consome o holocausto, consome tudo em volta, até as pedras e a água que ele colocou em volta. O fogo de Deus lambeu, destruiu tudo. Aí todo mundo viu que a Deus ia falar: isso aí, esse é o sinal de que há um Deus em Israel. E aí ele mata, junto ao povo ali, mata todos os profetas. E ele suscita uma ira terrível em Jezabel, a mulher de Acabe. E nós conhecemos o processo. Ele foge com a ameaça de Jezabel e vai esconder dentro da caverna. Naquele momento aí ele descansa, Deus dá comida, Deus alimenta o profeta ali e faz com que ele fala: levanta e anda, que a sua caminhada é longa. Ele está ali de novo e tal, depois ele vai e reclama com Deus, fala: Deus, mas não sobrou ninguém, só tem eu, Senhor. Agora só tem eu para usar nessa terra. Os outros foram mortos, os profetas. Jezabel matou os profetas, tudo. Mas aqui nós vimos no capítulo 18, Obadias, ele era o servo de Acabe. Ele era o intendente de Acabe. Aleluia. E eu quero dizer para você nesta manhã, baseado nesta palavra que nós lemos, louvado seja Deus. Se você está achando que está sozinho, aleluia. Se você está achando que está sozinho, só com seu título, eu quero dizer para você na manhã deste dia, louvado seja Deus. Deus não precisa de título para fazer obra na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que Ele me escolheu a você, deu um título, deu uma posição, mas Ele continua sendo Deus que tem o domínio sobre tudo e todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui do Senhor levanta esse homem que era temente a Deus, Obadias. Ele era apenas o intendente do rei,
para que ele guardasse 100 dos seus profetas. Enquanto o profeta estava na cova, estava fugindo de Jezabel, o profeta Elias, ele vem tentando trazer uma desculpa para Deus. Eu não vou sair daqui, eu não vou fazer mais nada, Senhor, porque eu sou o único agora. Todos estão mortos, só sobrou eu. Me mata de uma vez, acaba com isso tudo, acaba com essa história. Mas eu quero dizer para você que me ouve nesta manhã, onde você estiver, nos 4 cantos dessa terra, onde a minha voz conseguir alcançar na manhã deste dia, dessa sexta-feira, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor em toda a história, em todo momento da história, ele sempre preservou os seus remanescentes para que a história continuasse sendo escrita. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que começou a história e ele vai, aleluia, ele vai finalizar, ou seja, ele vai continuar, ele vai dar fim nessa história da humanidade sobre a terra para dar abertura para a eternidade, para que essa história se torne eterna, aleluia, na eternidade de Deus. Então, queridos, não importa agora para você que não tem título, você que não tem posição, você que é um servo, você que fala, eu não tenho posição, eu não tenho título nenhum, eu só estou aqui, eu ajudo aqui, ajudo ali. Obadias era apenas o intendente do rei, ele era apenas um servo, ele era escravo na casa do rei, louvado seja Deus, mas o Senhor achou graça na vida daquele homem, aleluia, e fez com que ele guardasse 100 dos seus profetas. Nós entendemos desses 100 profetas que foram guardados, ele, aleluia, ele guardou tão bem guardado que ele não amontoou eles no mesmo lugar, para que não chamasse atenção, aleluia. O Espírito do Senhor deu direção para aquele homem, para que ele dividisse, ele separasse os profetas, colocasse 50 num buraco e 50 no outro, e ali ele fala que ele tratou deles dia após dia, louvado seja Deus, enquanto o Senhor ordenou, ele tratou com pão e água todos os dias, para que no tempo certo, aleluia, o Senhor tirasse os remanescentes de dentro da cova. Eu quero dizer para você, remanescente, que está escondido nesse buraco, que está escondido atrás não importa de onde seja, os olhos do Senhor, não tem nada que impede o Senhor de te ver, os olhos do Senhor estão sobre você, aleluia, o Senhor está te guardando para o tempo certo, o tempo propício, para te tirar do buraco, para te tirar da cova, para te tirar de trás desse lugar que você está escondido, para te colocar de volta na história, continuar escrevendo a história através da sua vida. Aquele homem, ele era simplesmente um escravo, um criado da casa do rei, mas, aleluia, por cima de tudo isso, além de tudo isso, e o principal, ele era servo do Senhor, um homem temente ao Senhor, ainda que estava, aleluia, servindo, trabalhando na casa de um rei que já tinha perdido o temor do Senhor, cuja esposa, aleluia, era uma enviada de Satanás. Ele estava destruindo o povo de Israel, aleluia, mas aquele homem estava ali, guardado pelo Senhor, os olhos do Senhor estavam voltados para ele, como aquela menina, aquela escrava, aquela serva, lá na Síria, aleluia, escrava na casa, aleluia, do general Naamã. E eu quero dizer para você nesta manhã, os olhos do Senhor estão sobre você. Por isso eu oro na manhã desse dia. Pai, nós te exaltamos nesse dia, Senhor, te damos graça. Nós te pedimos perdão pelas vezes que a nossa mente, Pai, deixou que nós pensássemos como o profeta Elias. Senhor, agora eu estou sozinho, o que eu vou fazer? Eu não tenho força para lutar sozinho. Mas, ó Deus, nós te pedimos perdão, Senhor Deus, como igreja, aleluia, suplicamos os favores do Senhor nesta manhã, que o Espírito do Senhor, ó Pai, venha, ó Deus, revelar em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor revelou, aleluia, no espírito de Obadias, ó Pai querido, colocou temor e tremor, aleluia, e obediência, Pai, no coração daquele homem. Seu Deus, coloca no nosso coração nesses dias, ó Pai querido, porque nós sabemos, nós temos a convicção de que nós somos, ó Deus amado, escolhidos do Senhor, separados do Senhor para uma obra nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, ó Pai querido, somos o povo escolhido, o povo separado, aleluia, nós somos os remanescentes do Senhor, cuja a história continuará sendo escrita através de nós, ó Pai. A geração passada escreveu o capítulo dela, da história, agora, Senhor, é a nossa vez, é o nosso tempo, que o Espírito do Senhor, ó Pai querido, Deus venha nesta manhã deste dia, aleluia, venha nos fortalecer, Senhor, para esta caminhada. Este capítulo não será escrito pela geração passada e nem pela geração futura, este é o nosso tempo, Pai querido, de fazer parte dessa história. Ó Deus amado, o Senhor nos trouxe exatamente
neste tempo. Este é o Kairos do Senhor, é o tempo, aleluia, o tempo específico, Senhor, é o tempo exato do Senhor para que nós estivéssemos aqui, Senhor, e nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos guarda, como o Senhor guardou Obadias, ainda que estava na casa de um rei que havia perdido o temor, aleluia, do Senhor, ainda que estava servindo na casa, aleluia, de uma rainha, Senhor, que era enviada de Satanás, ó Deus amado, mas ali estava ele, Senhor, ele apenas servia, ele fazia, aleluia, o trabalho dele naquela casa, mas o coração dele estava voltado para o Senhor. Deus amado, guarda a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos voltados para o Senhor, ainda que estamos em meio a este mundo, Senhor, esse mundo caótico, para um tempo difícil, dias difíceis, ó Pai, estamos passando, e estão por vir dias mais difíceis ainda, mas, ó Pai, que esta sensação, Pai, que este temor esteja guardado no nosso coração, ó Pai, para que no tempo certo o Senhor nos tira desta cova, nos tira desse esconderijo e nos traz de volta para a história, aleluia, para continuar, ó Deus, escrevendo o capítulo deste tempo, ó Pai, que nós somos, aleluia, somos aqueles que vamos fazer parte dessa história, Pai, no nome do Senhor Jesus. Abençoe o teu povo sobre a face da terra, abençoe a tua igreja, ó Deus, toma cada líder, cada obreiro, cada um, Pai, que tem colocado a sua mão, Pai, no arado para fazer esta obra. Guarda, Senhor, aleluia, protege, Senhor amado, e que o Espírito do Senhor possua o teu povo nesses dias e o poder do Senhor seja manifesto no meio da terra dos viventes. É o que nós te oramos nesta manhã e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Que tenhamos um final de semana na paz do Senhor e a unção do Espírito Santo seja sobre nós nesses dias difíceis, para a glória do nome do Senhor, para que o poder de Deus seja manifesto na terra dos viventes e vidas sejam salvas, curadas, libertas, aleluia, e guardadas para que a história continue. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus.